Convido os irmãos a se colocar de pé neste momento, para todos nós adorarmos juntos, em uma só voz, em uma só adoração. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino
uma vez, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos para a leitura da palavra de Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite. O inimigo, ele sempre quer te abater, sempre quer te levar para baixo, mas o Senhor, ele te trouxe aqui nessa noite para alegrar o teu coração e mostrar o quanto ele te ama. Como é que Deus prova que te ama? Quando ele fala ao seu coração, quando ele testifica ao seu coração de que você é importante para ele no reino. E quando nós sabemos que nós somos importantes para ele no reino, você tem que levantar a cabeça. Independente das adversidades, dos problemas que está passando, você precisa levantar a cabeça e glorificar o nome do Senhor. Ainda que esteja com o coração rasgando, doendo, mas levante a cabeça e glorifique o nome do Senhor, porque é Ele que vai te encher nesta noite, é Ele que vai te alegrar nesta noite. Presbítero Carlos fazendo a leitura. Louvado seja o nome do Senhor, Pai do Senhor, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Gostaria que os irmãos abrissem comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, e o versículo de número 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Que dia abençoado. Uma chuvinha gostosa para refrescar, para a gente dormir tranquilo. Deus é maravilhoso, mano. Deus cuida de nós, tá vendo? Do jeito que Deus cuidava dos hebreus, de Israel no Egito, com uma nuvem tampando o sol e uma luz durante a noite, assim Deus cuida de nós também, com todos os cuidados possíveis. Nós não temos dimensão da bondade e grandeza de Deus em nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. E no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu que és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E eis que a tua prima Elizabeth também concebeu um filho, e em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril, pois com Deus nada será impossível. Repete comigo: com Deus nada será impossível. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a palavra. E o anjo do Senhor se ausentou. E você vai orar essa noite com fé e convicção que com Deus em nosso meio, que com Deus em sua vida, nada será impossível, pela honra e glória do nome do Senhor Jesus. Oremos. Amado Deus e eterno Pai,
Em nome do Senhor Jesus, sua presença, estamos essa noite, meu Pai. Estamos aqui, meu Deus, com fé, convicção, meu Pai, temor e tremor ao Senhor, meu Deus. Que essa noite, meu Pai, nós aqui estamos, sairemos daqui, meu Pai, não da maneira que nós entramos, mas sairemos transformados, transbordados da sua presença, meu Pai. E que as forças do mal, das trevas, caiam por terra e o mal não se levantará diante de nós, porque sairemos aqui vencedores pela honra e glória do seu nome, e a igreja sempre glorificando, adorando o nome do Senhor. Amém. Diácono Francisco. Glória a Deus. Glória ao Senhor, aleluia. A paz do Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos se encontram alegres com Jesus nesta noite? Amém. Quero dizer para os irmãos que eu me sinto alegre com Jesus. Até que o Senhor tem me guardado. Eu dou glória a Deus. Quando eu, ainda jovem ainda, na idade de mais ou menos 16 anos, eu encontrei com esse Jesus. No ano de 69, eu passei a conhecer esse Jesus e andar nesse caminho. E eu sou grato a Deus por esse caminho maravilhoso. Esse caminho que nos traz só alegria, que nos traz só satisfação. Então eu dou glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero ser muito extenso, porque que nós estamos nesta noite aqui num culto de Santa Ceia. E eu quero mais ouvir dos irmãos. Mas quero ler com os irmãos que se encontra aqui no livro de Apocalipse. Já os versículos conhecidos dos irmãos, mas a palavra de Deus, a cada momento que nós abrimos, é a boca de Deus falando conosco, né? Está escrito assim, no capítulo 3, versículo 11, e no versículo 21 e 22, está escrito assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, vencer-lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos esperando este momento, quando Jesus mandar, quando o Senhor Deus mandar o seu Filho descer ali nas nuvens, para buscar aqui um povo zeloso, um povo escolhido. Então, a qualquer momento, nós veremos as trombetas tocar nos quatro cantos da terra, e Jesus aparecer ali nas nuvens, para que nós possamos viver com Ele ali no trono, e conhecer aquela cidade maravilhosa, a cidade santa, aonde que as ruas é de ouro,
os muros são de jaspe. Então, vamos ficar firmes para que o Senhor possa nos levar e morar com Ele ali no céu. Amém, irmão? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Você consegue me escutar por 45 minutos? Eu não vou cansar os irmãos, eu prometo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Verso 3. Capítulo 17, verso 3. 14 anos nessa igreja. Imagino que já preguei pelo menos, no mínimo, uma vez por ano esse texto. E essa semana buscava de Deus uma palavra. E essa palavra saltou no meu coração e grudou na minha alma. E o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração há 4 dias sobre essa palavra. E eu chego aqui ainda perguntando a Deus o que Ele quer falar aos nossos corações. E eu fico feliz por isso, porque a gente nunca sabe o que Deus vai fazer, porque Deus sempre está na nossa frente. Se nós soubéssemos qual é o próximo passo de Deus, Ele nunca nos surpreenderia. E o legal do Evangelho é que Deus sempre vai nos surpreender, mas nós nunca vamos surpreender Ele. Nada que eu possa fazer, Deus vai olhar e falar, não acredito, não, Ele já sabia. Mas quando Ele faz, a gente olha e fala, misericórdia, só Ele tem poder para fazer o que fez. Verso 3 diz assim: vai-te daqui e vira para o oriente e te esconda junto ao ribeiro de Querite, que está à frente do Jordão. Vai-te daqui, vire para o oriente e te esconda junto ao ribeiro de Querite, que está à frente do Jordão. Pode se assentar? Eu quis colocar o pedestal hoje. Acordei hoje, era 5 horas da manhã, e estou acelerado desde cedo. E depois do almoço não tinha nada para fazer. Eu fui lavar o carro da minha esposa debaixo da chuva. E cheguei no culto e estava custando ficar quieto na cadeira. E eu falei assim, eu vou pôr o pedestal para eu ficar parado, que eu estou um pouco acelerado. Mas eu conheço esse sentimento e sei aonde Deus vai nos levar. Elias é um profeta que Deus escolheu e preparou para algo especial. E todo mundo que é escolhido para algo especial precisa entender que o momento a qual Deus vai te usar não é um momento normal, é um momento separado por Ele. Existem profetas para lugares e profetas para tempos. Eu preciso entender isso e deixar isso muito claro na minha cabeça para entender para qual tempo e qual lugar que Deus me chamou para fazer o que eu tenho que fazer. Porque senão eu corro um risco, sabe, Gabriel, de fazer algo que é até certo, mas num tempo errado. E não adianta eu fazer o que é certo num tempo errado, porque eu não vou ter efetividade. E na prática hoje, Denise, Deus me mostrou isso. Eu fui lavar o carro, Thaís, e coloquei um produto que ele serve para limpar a roda, mas a roda não pode estar quente. E aí eu joguei o produto quente na roda, manchou a roda do carro da minha esposa. E eu fiz uma coisa certa, mas num tempo errado. E graças a Deus que é um carro, a gente manda arrumar, e se não precisar anda manchado mesmo. Mas eu fico pensando como é que funciona isso na minha vida. Quando eu faço aquilo que eu tenho que fazer, mas no momento errado, me causa frustrações. E essas frustrações me acompanham por muitos anos. Porque às vezes você fala assim, eu fiz o que tinha que fazer, mas não deu certo. E Deus me traz aqui como profeta para te falar, você até fez, mas fez no momento que não era para fazer. Tem muita coisa que você tem escolhido fazer, que Deus não te mandou fazer agora. E eu preciso entender qual é o tempo que Deus tem para a minha vida, porque senão eu me canso. Vocês conhecem aquela expressão de dar murro em ponta de faca? Sim ou não? O que é dar murro em ponta de faca? O que é água mole em pedra dura? Tanto bate que até fura. Isso só funciona na teoria, mas na prática dói, Yasmin. Eu ficar tentando fazer algo e não ter efetividade.
E o Espírito Santo, Sueli, falava ao meu coração essa noite. E eu preciso pregar para pelo menos umas 5 pessoas sair daqui essa noite com essa palavra no coração. Você até está fazendo o que é certo, mas está no tempo errado. Acalma o seu coração. Quando chegar o tempo certo, você vai fazer o que você já está fazendo e Deus vai confirmar o serviço das tuas mãos. Não adianta eu querer me envolver com algumas coisas quando eu ainda não estou preparado. Existe um tempo que Deus está preparando para ajustar algumas coisas na sua vida, para que quando Ele te inserir no tempo certo, aí você vê que não tem cansaço, você vê que não tem fardo, você vê que não pesa. Por quê? Eu faço com naturalidade. E quem te vê fazendo, Fatinha, olha e diz: meu Deus, como ela faz bem feito. Mas é porque está fazendo no tempo de Deus. As irmãs que estão aqui, deixa eu usar um exemplo claro. Quando vão para a cozinha fazer um almoço gostoso para a sua família no domingo, parece um Masterchef cozinhando, e desfila, põe um hino e vai cantando. É assim ou não? Quando começa no horário certo. Mas quem aí já começou a fazer o almoço 45 do segundo tempo? E os filhos adoram: mãe, vai dar certo? Ô mãe, vai sair? Ô mãe, estou com fome. O que acontece? O arroz queima. É assim ou não, Sol? Erra no sal, erra no tempero. E aí o que era para ser uma bênção de um domingo abençoado, de um almoço em família, que todo mundo ia se alimentar, sair dali alegre, vira uma confusão. Porque quando alguém vai comer, fala assim: meu Deus, se eu tivesse pressão alta eu tinha morrido. Quando eu casei, deixa eu contar pra vocês, minha esposa sabia fazer só carne cozida com batata. E ela já está curada, tá, irmão? Vai me xingar não. Mas a medida do sal da casa dela era diferente da nossa. Era 3 por 1. E eu ficava preocupado se eu ia morrer de pressão alta, porque meu pai tinha, meu avô tinha. E Deus, você não vai não, meu filho. Que era um terrível, o sal. Mas nós vencemos. Nós precisamos entender. Escute, eu quero te trazer para a mensagem. Eu não quero aqui que você fique tenso. Deus está falando com você. E Deus é seu amigo. E numa conversa de amigo é descontraído, é relaxado. Envolva-se com o que Deus está te falando. Comece as coisas no tempo certo. E no tempo certo você vai terminar o que começou. Faça as coisas no tempo certo. E no tempo certo você vai ter o resultado que você buscou. Mas se começar no seu tempo, infelizmente, nós vamos nos frustrar. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. E o que me impressiona, Denise, é que volto na dona de casa, que a dona de casa ela mostra o reino de Deus em várias coisas que faz, Solange. Ela faz um bolo e ela coloca no forno. E minha mãe falava assim: ó, não abre o forno antes de 30 minutos, porque senão o bolo vai murchar. É assim ou não? Aí você acredita que há um tempo para um bolo assar, mas não consegue entender que há um tempo para a sua bênção chegar. Mas não consegue entender que há um tempo para Deus entrar com a providência naquilo que você está precisando. Você consegue acreditar que há um tempo para cozinhar um arroz, mas não consegue acreditar que Deus está fazendo a gestão do tempo para te entregar o que você precisa. E num processo de fazer uma comida que é muito simples, processos precisam ser respeitados. Eu preciso entender que se eu desligar o arroz antes, ele fica duro. Se eu deixar cozinhar demais, fica empapado. Mas na minha vida não, tem que ser do meu jeito. Aí Deus está falando para você nessa noite: eu não posso te preparar, não posso te deixar sair daqui agora, porque senão você está meio duro igual arroz. Mas se você ficar muito tempo aqui também, você vai ficar cozido. Então entenda que há um tempo que Deus está preparando as coisas para acontecer na sua vida. Só que o seu desespero, a sua ansiedade, não vai fazer Deus correr. Não vai fazer Deus não vai mudar. E eu chegava em casa e falava: mãe, estou morrendo de fome. Espera, come um biscoito, bebe água. Na hora certa o almoço sai.
Deus está falando para alguém aqui. Vai mastigar uma bolacha, beber um copo d'água e espera que eu estou caprichando naquilo que eu vou te entregar. Porque você às vezes entrou aqui nessa noite dizendo: Deus, não é possível que o Senhor não está vendo. E Deus falou: eu estou vendo. Mas não é possível que o Senhor não vai fazer nada. Eu falei: não, eu estou fazendo. Só que eu vou fazer no meu tempo. Eu vou fazer no meu tempo. Eu preciso repetir isso 3 vezes para você. Eu vou fazer no meu tempo. Elias, ele profetiza segundo a minha palavra: não vai haver chuva. Aí, Solange, Deus faz uns negócios meio estranhos, porque Deus deixa se cumprir o que o profeta profetizou. A única coisa que Deus não deixa é o profeta assistir isso concretizar. É engraçado ou não, Sandra? Deus dá autoridade para o homem profetizar. Segundo a minha palavra, não vai e não chove. Mas Deus não deixa ele assistir. Deus deixa ele profetizar. Depois que profetiza, Deus fala para ele: Elias, escuta, sai daí. E a gente fica impressionado, Alex, com Elias profetizando e Deus ouvindo. Porque tudo que a gente profetiza aqui só há poder, ou só há efetividade, Mariana, se Deus lá de cima falar amém. Eu posso gritar, posso chorar, espernear, Bruna, profetizar sobre a sua vida, abençoar a sua vida. Se Deus, Denise, não colocar a sua mão e falar tá feito, nada acontece. Deus aprovou a profecia de Elias, sim ou não? Sim ou não? Sim, não choveu. Mas só que existe algumas coisas que nós precisamos aprender, Renato. Deus, ele nos permite profetizar, ele nos permite fazer, mas tem hora que ele não nos deixa ver o resultado. E o grande problema, Tami, é que nós estamos tão envolvidos com o resultado daquilo que nós fazemos, que isso nos causa uma chateação, sim ou não? Quem aí já se chateou por não ver se concretizar algo que você orou? Quem aí já não chegou no culto dizendo: meu Deus, eu estou orando tem 10 anos e até hoje não aconteceu? Eu quero ser o seu pastor nessa noite. Pode ser que demore mais 20. Porque a Bíblia diz que Elias profetizou e veio a palavra do Senhor dizendo: sai daí. Deus, ele tem umas maneiras de trabalhar que confunde a nossa cabeça, porque ele sabe de coisas que nós não sabemos, Thais. Aí Deus falou para o profeta assim: sai daí e vai para o ribeiro de Querite. Deus arrancou ele do cenário que ele ainda não sabia, mas daqui a pouco todo mundo ia olhar para o céu e falar: é, realmente, né? O que Elias falou aconteceu. É, realmente, ele falou e a chuva não caiu. Aí Deus arranca ele desse cenário, porque as maiores quedas que nós vemos na Bíblia, Bruna, elas não vêm oriundas de uma perda, mas elas vêm, Solange, depois de vitórias. A Bíblia não diz que Davi vai pecar depois de perder guerras. Davi vai pecar quando ele está no palácio. E se tem uma coisa que nós temos que tomar cuidado, e eu estou pregando para a sua alma nessa noite, é cuidado com as vitórias que Deus tem entregado na sua mão, porque essas bênçãos podem ser bênçãos se forem bem administradas, mas se não forem, pode se tornar maldição. Escute o que eu estou pregando para você. Tem hora que você pede a Deus tanto algumas coisas, e Deus está olhando para você e dizendo: acalma, porque se eu te entregar, eu sei o que vai acontecer. Elias, você está profetizando, parabéns, está fazendo o que é certo, mas deixa eu tratar o seu caráter, porque você ainda não está pronto para lidar com o elogio. Você ainda não está pronto para ouvir alguém bater palma e dizer: este é um profeta de Deus. E é por isso que, servindo ao Senhor, Roseli, algumas vezes Deus nos pega e nos esconde. E sabe qual é a pergunta que fica, Denise, na minha alma?
Será que alguém está vendo? Será que Deus está me vendo e Deus está assim? Eu estou te vendo, mas fui eu que te escondi. Eu preciso te esconder depois de algumas vitórias que você tem recebido, porque eu não quero te perder. Eu preciso te esconder, porque eu não quero te perder. Eu vou repetir isso para a sua alma. Eu preciso te esconder, porque se eu deixar você nesse ambiente que você está, você vai se perder. A vaidade, Gustavo, ela entra no coração. O sentimento de que eu sou bom, eu sou importante para essa igreja, eu sou importante para esse ministério, ele sobe na gente. Aí Deus fala assim: vem aqui, deixa eu te esconder no ribeiro. E aí talvez na sua casa você pensa: é eu. Sabe, Lídia? Lá em casa é eu. É eu que... Aí Deus pega e fala assim: vem cá, deixa eu te esconder. E aí quando Deus me esconde, eu começo a passar algumas coisas que só Ele vê. E eu quero clarear isso na sua mente para você ver se você está escondido. Já bateu em você um sentimento de sofrimento ou de aflição, preocupação, quando você olha para todos os lados e fala assim: não é possível que ninguém está vendo o que eu estou passando? Já teve nessa condição? De olhar para quem está do seu lado e dizer: não é possível que o meu pastor não está enxergando o que eu estou vivendo. Não é possível que a minha esposa está falando isso comigo. Será que ela não está vendo o que eu estou vivendo? Não é possível que a minha mãe está falando isso comigo. Não é possível que o meu pai está falando isso comigo. É possível, porque Deus te escondeu. E quando Deus te esconde, junto com você Ele esconde as suas dores. Junto com você Ele esconde as suas frustrações. E alguém, o Hélio, passando pode até te ver, mas não consegue sentir o que você está sentindo, porque quem te colocou ali escondido foi Deus. Porque Deus precisa trabalhar o seu caráter. Eu preciso falar isso para você nessa noite. Deus está trabalhando o seu caráter. Porque nós pensamos que uma pessoa que tem caráter, Juan, é uma pessoa que compra e paga, uma pessoa que não rouba. Não. E são deveres nossos como cidadãos civis. Nós temos leis que regem isso, então nós precisamos fazer. Não é benefício, irmã Eliette, eu encher o peito e falar: não, eu sou honesto. Por quê? Porque eu não roubo ninguém, é obrigação sua. Eu sou honesto porque eu compro e pago, obrigação sua. Então Deus, Ele precisa nos esconder, Antônio, para moldar o nosso caráter e nos trazer um caráter de confiança. E eu quero te perguntar nessa noite: você tem um caráter a ponto de Deus olhar para você e fazer o que fez com Jó? Virar para Satanás e dizer assim: Satanás, tem visto meu servo Jó? Homem temente e fiel, desvia-se do pecado. Como anda o seu caráter? A pergunta que eu quero fazer para você não é o que você pensa. Eu quero te fazer pensar nessa noite. É o que Deus pensa quando Ele olha para você. E não adianta você tentar esconder, porque você sabe quem você é quando você não está na igreja. Eu sei quem eu sou quando eu estou dentro da minha casa. E aí a gente não entende, Natan, por que Deus nos leva às vezes para o Querite. Porque o Querite nada mais é do que um riacho, um ribeirão, um córrego. Agora imagina, Arthur, um homem que acabou de chegar no meio do povo, levantar a sua voz, bater no peito e dizer: segundo a minha palavra, não vai chover. Deus coloca a mão e fala: está abençoado, não chove. Agora Deus pega esse homem e fala para ele: agora sai daí, porque agora não é você mais quem fala, agora quem fala sou eu. Agora não é você que dá ordem, não é você que anuncia, agora você escuta. Posso te contar algo? É nos dias que mais vamos aprender, é quando Deus nos tira de cena, nos coloca num canto, e a gente fica ali encostado,
e ninguém liga para a gente, o telefone não toca, não chega uma mensagem. Você se sente inútil e fala: não é possível que não tem uma alma lá que se preocupe comigo. Tem. Mas como foi Deus que te colocou encostado, Ele é o mesmo Deus que prepara o coração de todo mundo para não acessar você. Porque tem hora que Deus quer pegar você, escute, Deus quer pegar você e trazer você de volta para Ele. Porque sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente tem tempo para a família, para os amigos, tempo para a igreja, está no culto, tem tempo para tudo. E estamos envolvidos com todas as atividades, mas não temos um tempo para Ele. E eu não quero te constranger, mas qual foi o último dia que você fez uma oração? Uma oração de verdade, tá, irmão? Sabe, Cíntia, uma oração. Derramar na presença dEle, hein? Chorar, falar para Ele o que está na alma. A oração de preguiçoso que a gente faz todo dia, não, Deus? Faz sua vontade, abençoa meu dia. Uma oração. Não vou falar das mulheres não, vou falar dos homens. No início da minha fé eu ligava para o Arius, ficava 4 horas no telefone, chorando, conversando. Aí acabava as lágrimas, eu começava a chorar de novo, entrava no outro assunto, ia chorando. E esses dias Deus falou para mim assim: eu estou com saudade desses momentos que nós tínhamos. Sabe? Que a gente não tem tempo para outras pessoas. Que eu pego o celular e desligo ele. Sabe, Yasmin? Eu não coloco ele do lado da cama e quando ele vibra, eu já pego ele, vejo. Na hora que eu estou olhando, eu já estou lá de novo, mexendo no Instagram e acabou a minha oração. Deus está querendo fazer como fez com Elias, nos tirar, nos colocar num canto e dizer: agora nós dois. Aí Elias pode olhar e dizer assim: Deus, mas como é que vai funcionar essa logística? Porque lá no Querite não tem ninguém. No Querite não tem alimento. No Querite só tem um riachinho de água. Lá não vai ter como eu sobreviver. E Deus falou para ele: fica tranquilo. Quando eu te trago para mim, eu me encarrego de cuidar de tudo que você precisa. Quando eu te trago para mim, eu cuido daquilo que é a sua necessidade. Escuta o que eu estou ministrando ao teu coração. Se permita ser encostado num canto por Deus, para que Ele ali naquele canto te encontre e te traga de novo para Ele. E ali só tem espaço para vocês dois. Aí você olha e diz assim: ninguém me entende. Ótimo. Quem precisa te entender está do seu lado. Ninguém me escuta. Ótimo. Quem precisa te escutar está ali com você. O que eu vou comer? Fica tranquilo. Eu já dei ordem aos corvos que levem pão e carne para você, de manhã e de noite. Espera aí, Anderson. Deus está conversando com Elias aqui, e o próprio Deus diz: eu já dei ordem. Deus não te manda fazer nada sem antes Ele já não ter preparado tudo. Deus nunca vai te mandar fazer algo sem antes já ter resolvido o final. Deus nunca vai te mandar ir para um lugar se Ele já não preparou tudo para você. Deus nunca vai te mandar fazer algo se Ele não tiver ido lá no final e já preparado o final do que Ele te mandou fazer. Corvos leva pão e carne de manhã e à noite. E se Elias falar assim: eu não vou. Sabe qual é o problema, Gabriela? É que às vezes eu sou melhor do que Elias. Eu vou falar de mim para você não ficar constrangido, mas serve para você também. Às vezes nós nos sentimos, tá, isso é melhor do que Elias. Porque a primeira coisa que Elias fez, Denise, quando ouviu a voz de Deus, foi obedecer. Mas tem uma turminha no meio de nós, e eu me incluo nela, que faz tempo que Deus está te mandando fazer algumas coisas, e você tem muito questionamento.
Você está muito cheio de si. Você tem muita coisa que você está falando para Deus que não daria por causa disso, não dá por causa da minha faculdade, não dá por causa do meu trabalho, não dá por causa do meu casamento. E Deus está falando: fique tranquilo, você pode até escolher não ir, mas os corvos já estão ordenados a levar pão e levar carne. Posso te dar uma lição? Posso te dar uma lição? Se você não estiver no lugar exato, Deus não vai deixar de mandar. Alguém vai receber no seu lugar. Você tem direito de escolher não ir, escolher não viver o seu chamado, escolher não viver o propósito que Deus definiu para a sua vida. Você tem direito. A única coisa que você não tem direito é reclamar com Deus quando lhe faltar alguma coisa. Porque quando Deus me direciona, Ele cuida do caminho que Ele preparou. Se eu estou no lugar que Deus mandou, Ele manda pão e manda carne. Se eu estou no lugar que Deus escolheu para mim, Ele manda pão e manda carne. Se eu estou no lugar que Deus projetou para mim, não me falta nada. Mas e se eu não quiser ir? Não tem problema. Assuma as suas responsabilidades. E na hora que faltar pão, na hora que faltar o alimento, na hora que faltar o amor, na hora que faltar a presença, não culpe a Deus, porque aonde Ele te mandou estar, chegou tudo o que você precisava. É direito nosso. Eu posso escolher não viver a vontade dEle, porque o Evangelho, ele é proposto, ele não é imposto. Se Deus quisesse, Yasmin, que todos estivéssemos no céu, na criação, Deus ia nos criar e já estava definido, vai vir todo mundo para a eternidade. Hein, Juan? Mas Deus falou assim: não, vem quem quiser. Aí Ele nos deu livre-arbítrio. Quer viver aquilo que eu tenho para a sua vida? Eu tenho pão, eu tenho carne, eu tenho água. Não quer viver? Corre atrás do teu sustento. Aí sabe por quê? Tem pão que é mais amargo. Sabe por quê, Clécio? Tem pão que é mais difícil de ser mastigado. E aí tem algumas pessoas que até falam que é o pão que o diabo amassou. Sabe por quê, Solange? Existem esses pães aí. É porque tem gente que escolheu ir para outros lugares. E nesses lugares Deus não tem compromisso em enviar pão e carne. Se eu escolher viver conforme a minha vontade, Deus permite, mas eu preciso assumir as responsabilidades de ser o provedor. Posso te dar um conselho? Vai não, é pesado. No lugar que Ele te mandou ir, Ele cuida de tudo. Antes de você ir, Ele já deu ordem. É de dia e de noite. De dia, o corvo chega, deixa o pão e deixa a carne. E de noite, a mesma coisa. Mas de noite é difícil. Como é que o corvo vai enxergar, Gilberto? Está tudo escuro. Nós estamos falando de milhares de anos atrás, não era iluminado igual era hoje, fica tranquilo. Aquele que está conduzindo os corvos é o mesmo que conduz a sua vida. Ele faz chegar na sua mão aquilo que é seu, sem precisar de GPS, sem precisar da sua localização. Aquilo que é seu, Ele te entrega na sua mão. Ah, mas quem vai trazer? Pode ser corvo, urubu, pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer um. Quando Deus escolher te entregar aquilo que Ele te prometeu, vai chegar na sua mão. O problema é que eu quero correr atrás. E Deus está falando: ah, se você confiasse, você viveria o sobrenatural. Imagina, Carlos, Elias sentado, Arilson, numa pedra. Imagina, Juan, olhando para o céu e daqui a pouco vindo os pássaros. Você consegue imaginar? Ou é só eu que tenho TDAH? Fecha o olho, os passarinhos voando.
Hein, Ranieri? Pão caindo, carne caindo. E eu creio, irmão, está na Bíblia. E alguém olhando e falando, rapaz, que trem doido. O evangelho é doido. O evangelho é loucura. É por isso que muita gente, irmã Zilda, não acredita quando a gente começa a contar a nossa história, Denise. Quando a gente começa, irmã Marta, a contar o nosso testemunho. E eu quero contar um testemunho rápido. Deus já deu ordem. Precisava de um dinheiro para colocar lá na empresa e não tinha. O caso lembra disso. E aí precisava assinar um contrato lá e precisava comprar um material, tinha R$1. Aí minha sogra me ligou e falou assim, vamos lá no Rio de Janeiro, tem uma escola para reformar lá, quem sabe você pega isso lá e ganha um dinheiro. Eu falei, eu sei reformar a escola, mas vamos embora. E fui. Cheguei lá, me frustrei, perdi caminhada, gastei dinheiro com passagem, estava triste. Aí uma dona virou para nós e falou assim, vamos almoçar lá em casa. Sentei na cozinha dela, uma casa chique. E eu falei, eu não vou comer com garfo não. Na hora que eu peguei o frango com a mão e levei na boca, ela olhou para mim e falou, quanto você está precisando? E eu não pensei duas vezes. Falei para ela, R$500 mil. Ela falou, me dá seu Pix. Escute, não é pelo valor. Deus já deu ordem aos corvos. E eu falei, mas por que você vai me emprestar? Porque uns 3 anos atrás eu fui vender minha casa e o negócio não deu certo. Deus usou um profeta e falou para mim que passariam anos e eu venderia minha casa por 5 vezes mais o valor que eu estava vendendo. Mas Deus traria um servo dele e colocaria sentado na minha mesa e eu tinha que abençoá-lo. E qual era o sinal? Vai pegar o frango com a mão. Deus já deu ordem aos corvos ao seu respeito. Apenas esteja no lugar da sua bênção. Não corra atrás, confia. Mas e se os corvos não trouxerem? Os corvos respondem à voz de Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui. Os animais respondem à voz de Deus. Então eu preciso te incentivar essa noite. Um animal que é irracional, um animal que não tem consciência, ouve a voz de Deus. Coloca, Fabi, um pedaço de carne no bico. O outro coloca um pão e diz, não podemos comer, porque Deus deu ordem para entregar para o servo dele. Aí você, me perdoe em delicadeza, que é inteligente, às vezes olha e fala, ah não Deus, eu não vou fazer não, porque eu estou cansado. Eu não vou fazer porque o ser humano não merece. Eu não vou fazer porque eu já me frustrei uma vez, eu não vou me frustrar de novo. Vou continuar, senão você vai ficar chateado comigo. Escute, esteja no lugar da sua bênção. Qual é o lugar da minha bênção? O lugar que a voz dele me direcionou. E veio a voz do Senhor e disse, vá para o Querite. Só que o Querite é engraçado. É um ribeiro, Arthur, um córrego. E ele está de frente aonde? O Jordão. Adriana, tem um rio gigante na frente. E Deus está me mandando beber de um córrego. É porque no processo de moldar o meu caráter, Deus quer testar como é que anda a minha humildade. Porque é muito fácil para nós irmos ficar à beira do Jordão, sentado na areia da praia, hein, Gabriel? Bronzeando, tomando água de coco. Isso aí todo mundo quer fazer. Se Deus te mandar hoje, amanhã debaixo de chuva você está lá. Se Deus falar para você que vai te abençoar, que tem uma viagem para você internacional, irmão, você não quer saber de problema,
pode estar com um parente doente, pode... Não, você vai... Aí sabe o que a gente fala? Eu não sou médico. É assim ou não? Mas quando é para ir para o querite, para o lugar da humilhação, para o lugar do trabalho, para o lugar da humildade, onde eu preciso olhar para o que eu queria, mas me contentar com o que eu tenho, olhar para aquilo que é o meu sonho, mas ficar com o que é a minha realidade, dizendo obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Eu até queria o Jordão, mas o que eu tenho é o corguinho, e eu sou grato pelo corguinho, porque no corguinho eu não morro de sede. Eu sou grato por esta água. Ela pode ser pouca, mas não me deixa morrer. É pouquinha, mas me mantém vivo, me mantém de pé. Tem coragem de ir para o querite? Porque o querite molda o meu caráter. Porque no corguinho eu tenho que agachar, eu tenho que descer para encher a minha mão de água e colocar na boca. Eu preciso falar isso para você com amor no meu coração. O problema é que tem gente que tem águas molhando os seus pés, mas a falta de humildade não te deixa abaixar para beber ela. Está num ambiente onde rios de água viva estão fluindo no meio de nós, mas a falta de humildade não me deixa tomar destas águas. Porque para tomar eu preciso descer. Para tomar eu preciso reconhecer que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu preciso melhorar. Sabe? Que eu sou arrogante, que o meu caráter é ruim. Quantos de nós têm coragem de falar isso? Que a minha essência é ruim. E aí a gente tem uma facilidade de apontar o outro. Você viu? Metido, arrogante. Mas eu não tenho coragem de olhar para mim e falar, eu preciso descer, eu preciso melhorar como pessoa. Aí Deus leva para o querite, porque no querite Deus mostra aquilo que são os nossos sonhos, a grandeza do Jordão, a profundidade, a extensão. E Deus está falando para alguém aqui nesta noite: seja fiel no querite, seja fiel no pouco, seja crente no pouco, seja servo no pouco, seja servo na simplicidade. E depois te levo para o Jordão. Quando o seu caráter estiver pronto, te dou riqueza, te dou fortuna, te abençoo. Mas primeiro eu preciso moldar o seu caráter, porque você não está pronto, Elias. Não é sobre o que eu posso te dar, porque é um Deus que é ilimitado em poder, ilimitado em riquezas materiais, espirituais, físicas. É sobre o que eu posso receber, é sobre o que você pode receber. E posso ser indelicado com você mais uma vez? É o meu papel como pastor. Se todo mundo gostar de mim aqui, eu estou fazendo nada aqui. Meu papel é te falar a verdade, e a verdade é uma só: nós temos o que nós merecemos. E aí eu quero perguntar para você: como anda o seu merecimento? Mas sabe qual é a realidade, Solange? A realidade é que eu posso mudar isso. Como? Moldando o meu caráter, me humilhando, chegando no querite falando, Deus, obrigado pelo que eu tenho. Porque o grande problema, Sérgio, é que às vezes Deus começa, e até o próprio Jesus, que era Deus, teve que passar por todas as fases. Ele foi bebê, ele foi amamentado, ele começou a comer uma papinha, ele foi crescendo, depois ele brincou, ele foi adolescente, depois ele cresceu, ele virou um homem, ele trabalhou para depois ele cumprir aquilo que Deus havia determinado para ele. O grande problema é que eu quero muito de Deus, mas eu posso te contar uma verdade: o muito de Deus começa pequeno também. O muito de Deus começa pequeno. Aquilo que você tanto sonha vai acontecer, mas já começou na sua vida. Não é porque você não está vendo o que Deus não está fazendo, não é porque não está do jeito que você esperava que Deus não está fazendo. A salvação da sua casa já começou, mas começou pequena. Ela começou com alguém olhando para você e dizendo, meu Deus, como ele está diferente, meu Deus, como ela está diferente. O problema é que a gente espera que alguém que está 20, 30, 40 anos no mundo chega um dia e como um pozinho de pirim-pim-pim diz assim,
vou para a igreja. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas sabe quantas vezes eu vi isso acontecer? Pouquíssimas. Começa pequeno, com humildade, simplicidade, até chegar um ponto, Adriana, do profeta olhar e falar: segundo a minha voz, não vai chover. Começa, Camai, numa oração pequena, fala: Deus, se o Senhor quiser me usar, eu estou à disposição. Aí Deus fala assim: Cíntia, eu quero. Se o Senhor quiser me usar, estou à disposição. Aí Deus olha e fala: eu quero. Aí o problema, Gilberto, é a matemática. Porque na resposta de Deus, eu quero, para aquilo que eu ouvi, dá um lapso muito grande. Aí eu crio coisas na minha cabeça. Deus falou que quer, mas Ele não falou como. Escute, Deus falou que quer, mas não falou como. O problema é que eu quero ser usado segundo a minha vontade. E todos nós, quando somos criança, Camai, principalmente quando a gente vem de um lar desconstruído, o nosso desejo é falar assim: Deus, me dá condição de ajudar minha família, sim ou não? Acho que é o sonho de todo mundo. Aí Deus fala: eu quero te dar. Só que, Mariana, antes de Deus me dar condição financeira, Ele quer me dar condição psicológica. Deus me coloca no lar para ser uma boca que abençoa. E talvez Deus não tenha condição financeira, mas dentro da minha casa eu estou dizendo: ó Deus, salva ele em nome de Jesus, salva ela em nome de Jesus, salva ele em nome de Jesus, transforma ela. Aí quando começa uma briga, você chega e fala: Deus, em nome de Jesus eu repreendo o espírito de confusão. Aí você fala: Deus, me use. E Deus fala: calma, já estou te usando, mas eu quero abençoar a minha família. Você já está abençoando. Entenda, Deus já começou na sua casa, Deus já começou na sua vida. Não é do jeito que você quer, é no jeito dele. Mas tenha uma certeza: quando eu começo do jeito dele, eu termino do jeito que eu quero. Escute, essa palavra é profética para o seu coração. Quando eu começo do jeito de Deus, eu termino do jeito que eu quero. Como assim, pastor? Se nós pais, mães, que somos homens maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagina o nosso Deus que está nos céus. Ele olhando para você, Clécio, e dizendo: olha ali, filho. O que, pai? Olha o Clécio. Uma bênção dentro de casa, orando. Vamos abençoar? Amém. E aí, Kailane, a gente olha e fala: meu Deus, mas eu não mereço. E Deus fala: fica tranquilo, quem faz o julgamento sobre merecimento sou eu. Porque tem muita gente, irmã Marta, que olha pra gente e fala: mas ele não merece. Não tem problema alguém pensar alguma coisa. O que importa é o que Deus pensa ao nosso respeito. Alguém já olhou para você e disse: ah, não merece a família que tem, não merece a casa que tem, não merece os filhos que tem. Fica tranquilo, quem faz o julgamento de merecimento é aquele que pode dar alguma coisa. Elias, eu já tratei o seu caráter. Aí a Bíblia diz que Elias chega para beber no ribeiro e o ribeiro secou. Eu termino agora. O ribeiro secou. Sabe quando a gente vê que o caráter foi transformado? A Bíblia não mostra Elias reclamando, porque Elias é grato. Foram quantos anos sem chuva, Yasmin? Mais ou menos 3 anos e um pouquinho. 3 anos e meio sem chuva. No meio desse negócio, Solange, o ribeiro secou. Então, durante alguns anos, todos os dias, de manhã e à noite, os corvos levavam pão e carne e tinha água. Mas um dia, ele acordou, foi beber e não tinha mais água para beber. O que Elias fez? Ficou parado, esperando a voz de Deus. Escute, tem muitos de nós que somos abençoados por Deus a vida inteira. Escute, Deus te abençoou a vida inteira. Um dia que você foi beber água no Querite e não tinha, Deus me abandonou. Deus precisa moldar o seu caráter. Um dia que a enfermidade chegou, Deus não gosta mais de mim,
Deus precisa moldar o seu caráter. Elias chega, não encontra água, o que ele faz? Nada. Eu vou ficar parado, fazendo o quê? Esperando ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que Deus, Bruna, disse a ele: sai e vai para Serepta, que de novo, eu já ordenei para que alguém te espere na entrada da cidade. Sabe por que eu não vivo milagres? Sabe por que eu não vivo milagres? Porque quando Deus termina um ciclo, quando Deus fecha a água do Querite, para me tirar, Anderson, da escassez, para me tirar de um corguinho e me colocar na frente do mar e me colocar em grandes águas, eu fico parado olhando para o Querite dizendo: por que foi que o Senhor fez isso comigo? Quando na verdade Ele esperava que você dissesse: Deus, o que eu faço agora? E Ele ia te falar: vai, porque você foi aprovado, e agora eu tenho algo sobrenatural para você. O que tem aí? O que tem, Deus? Tem ali uns profetas de Baal, de Aserá. Nós vamos pôr fogo neles, nós vamos ganhar uma guerra, meu nome vai ser glorificado. Fica de pé e eu terminei. Até quando você vai ficar chorando pela água que falta do Querite e fechar os teus ouvidos para ouvir a voz dele dizendo: vamos para uma nova fase, vamos para um novo tempo, vamos para um tempo de prosperidade na sua casa, vamos para um tempo de prosperidade no seu casamento, vamos viver alegria dentro de casa como família, vamos viver um tempo novo como igreja, vamos viver um tempo de restauração, vamos viver um tempo de cura. Aí a gente fica pensando, diz: ah, mas o Querite acabou. Você lembra aquele dia que faltou água? Deus está dizendo para nós: esqueça o que passou e vamos adiante, porque eu tenho coisas novas para você. Terminei. Escute. Os corvos não eram provisão. Repita comigo. Os corvos não eram provisão. Eram sustento. Eram sustento. Escute. Deus não quer prover na sua vida. Que é isso, pastor? Está doido? Não. Deus não quer prover na sua vida. Porque provisão é o seguinte, Solange. Eu oro hoje, alguém vem e supre hoje. Amanhã falta de novo. Eu oro sábado, alguém vem e supre. Mas domingo está faltando de novo. Deus não quer suprir, Deus quer te sustentar. O que é sustento? Todo dia. Tem pão e carne hoje, amanhã tem pão e carne. Tem pão e carne quinta, tem pão e carne sexta. Não vai faltar, porque há um Deus que sustenta a sua vida. Há um Deus que não vai prover a sua alegria. Você não vai viver sorriso hoje, depressão amanhã, alegria hoje, tristeza amanhã. Tem sustento para a sua alma, tem alegria para a sua alma, tem poder de Deus para a sua alma. Estenda as suas mãos. Nós continuamos adorando ao Senhor. Que o grande e eterno amor de Deus Pai, que a graça infinita de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Para todos sempre. Deus te abençoe em nome